Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Ei, pessoal, estamos de volta. Vitrine Literária, mais uma edição pelas plataformas da TV Vitória, podcast e YouTube, do Folha Vitória. Na semana passada, como vocês devem saber, nós tivemos um papo com o Jorge Elias, poeta, e com o Vitor Nogueira, fotógrafo, que estão aqui do meu lado. Foi um bate-papo muito bom sobre a correspondência entre literatura e fotografia. Hoje, o papo continua sendo fotografia e literatura, só que hoje a coisa é mais específica ainda. O Jorge Elias tem 12 livros publicados e o Vitor tem 3 livros publicados de fotografia. E o Jorge, 12 livros de literatura, entre prosa e poesia. Mas é justamente sobre a poesia de Jorge e a fotografia de Vitor que a gente vai ter esse programa de hoje. Porque amanhã, dia 1º de dezembro, vai ser a abertura de uma exposição imperdível no centro de Vitória. Essa exposição, ela é uma junção, ela é uma fusão, ela é um mutualismo entre a poesia de Jorge e a fotografia de Vitor. Mas quem vai falar sobre isso são eles. Eu apenas só faço a introdução e eles é que vão falar sobre isso aí. Então, Jorge, fala pra gente como é que é esse projeto. Depois o Vitor fala também, logo imediatamente, como é que surgiu isso aí, qual é o título do projeto. Lembrando aí, pessoal, amanhã, dia 1º, no Triplex, né? Isso, Triplex Vermelho. Isso. O Triplex, é com vocês. Centro Cultural Triplex Vermelho. Bom, esse projeto, o protagonista, tudo parte de Vitor, do Vitor. O Vitor, ele, ao longo dos últimos anos, ele vem fazendo um registro fotográfico, inclusive eu acho importante que ele fale mais sobre isso, porque eu entrei depois nesse projeto, eu embarquei depois. Mas, em resumo, o Vitor veio com um projeto de fotografias sobre moradores de rua em Vitória. Ele vai falar mais posteriormente sobre isso. E essas fotos me foram sendo enviadas ao longo dos anos. E essas fotos me sensibilizaram muito. Já era algo que me angustiava como morador de Vitória, como um ser social, que prima pela questão da responsabilidade enquanto se está vivo. A questão da gente ter uma irrelevância relativa, ou seja, embora eu saiba que a minha atitude como ser humano, de uma maneira geral, seja relevante, mas existe algum grau de relatividade na minha postura, na minha obrigação, no meu ato de responsabilidade, como Hannah Arendt já falou, Václav Havel falaram também. E em cima desse foco de vida, as fotos de Vitor me sensibilizaram absurdamente. E a partir dessas fotos, ele me mandou uma foto, postou essa foto e eu me senti necessidade imediata de escrever um poema. Mandei esse poema para o Vitor e a partir daí nós inauguramos um diálogo e fomos amadurecendo a ideia de eventualmente fazermos um livro depois de 1 ou 2 anos de produção de um número maior de poemas em cima daquelas fotos. E depois disso tudo, aí vem o que o Vitor vai estar colocando para vocês, que é o nome da nossa exposição e o projeto de coleta dessas fotos. O meu papel basicamente foi de um indivíduo que é um poeta e que tem a possibilidade de transformar sua angústia, sua insatisfação, sua indignação, acho que a grande palavra é essa, na forma de escrita. Então, o mérito da produção dessa imagem altamente contundente, forte e rica, e que tenha um grau de beleza que é o trabalho do poeta. As fotos, cada foto do Vitor, ela tem detalhes que são impressionantes, porque ela traz todo o sofrimento, a angústia, desperta na gente esse sofrimento, mas em paralelo a isso existe toda uma riqueza de cores, de detalhes, que vocês vão ter oportunidade, quem amanhã tiver a oportunidade de comparecer para a exposição, vai poder ver isso nas fotos dele. Então, quer dizer, o mérito desse trabalho é do Vitor nesse sentido. Ou seja, as imagens que ele captou, infelizmente, dentro da nossa cidade de Vitória, são impressionantes. Vitor, como é que nasceu essa ideia? Você começou fotografando simplesmente sem uma perspectiva de um dia expor? Ou você já
já capturou os instantâneos, as imagens, com o objetivo de mostrar isso aí para as pessoas? Olha, primeiro deixa eu só corrigir o que o Jorge está falando, que Corrija. esse projeto só existe porque tem os versos dele, porque senão eu não teria bancado essa coisa eu sozinho, entendeu? Foi o encantamento do Jorge, os versos cirúrgicos que o Jorge faz em cima das fotografias é que me empolgaram mais ainda a fazer essa exposição, além do convite que o Perli Cipriano me fez. Mas sobre essas fotografias, o que acontece? Eu sou eu vou à padaria de manhã, costumo ir à padaria de manhã comprar pão. Praia do Canto? Na Praia do Canto. Eu sempre vou ali. São 2 quadras, eu tenho uma padaria. E não é todo dia, mas eu sou acostumado, entendeu? Como é que é? Então, todas as vezes que eu passava nessa trilha, eu via um morador de rua. Aquilo sempre me trazia uma certa sensação de angústia, de impotência, às vezes de raiva, não dele, mas da situação que aquele cara estava passando ali deitado na rua. E isso foi passando e é esse torpor, eu acho, que acontece no dia a dia, que faz com que as pessoas até olhem para aquilo e nem vejam o que está acontecendo. Só que um dia eu vi alguém pulando por cima de um e simplesmente reclamando ainda por ele estar deitado, sem nem perceber, não querendo nem saber por que ele estava ali, que certamente ele não estava ali por provocação. A partir daquele momento, eu falei assim, eu vou registrar isso. Eu preciso registrar isso. Bom, para que eu ia registrar? Eu parti logo, me lembrei logo de Manuel de Barros, que diz que eu faço as coisas, depois eu descubro o que vai acontecer. E eu comecei sistematicamente, isso foi quando passou a crise maior da pandemia, a gente já podia ir à padaria com tranquilidade. Não com tranquilidade, mas... Mas ainda era 2020 ou já era 2021? Não, 2020, né? 2020. Ainda era 2020. Ainda era 2020. E aí eu comecei a registrar aquilo e aquela coisa foi me enchendo de emoção e eu falei assim, eu vou publicar umas fotos dessa. E aí eu publico uma foto dessa naqueles stories do coisa e o Jorge imediatamente cara, vamos fazer um livro, vamos fazer isso, vamos ponderar um pouco, como é que vai ser isso, né, Jorge? Como é que a gente vai fazer? Mas você saiu pela Praia do Canto, não, observando, ou sempre no mesmo lugar? Duas quadras eu posso ir, tanto por uma rua, por outra, que eu vou chegar nessa padaria, vou dizer, entendeu? Ali, nessa região, num raio... nesse entorno que você encontrou? No entorno de 2 quadras, ou seja, uns 400 metros, talvez. Menos até. Bom, mas a partir disso eu comecei a registrar com vontade mesmo. Aí eu já saía com isso, tudo com celular, não levava a câmera fotográfica porque eu não queria apontar a câmera, porque a câmera fotográfica, quando você levanta, as pessoas já se sensibilizam mais, elas têm um reativo maior. E eu muito preocupado com isso tudo, porque eu não sabia o que eu podia ter em troca daquilo, as reações das pessoas. Muito porque existe muitas pessoas falam que é a droga que faz, que são drogados. E eu pude constatar que, assim, ou a droga é uma consequência da situação que eles estão naquele momento, ou seja, de abandono, de desespero, mas mesmo assim com uma certa dignidade, entendeu? Não é a droga. Ou a droga é uma consequência, ou a questão dele estar lá seja uma consequência da droga, mas muito menor. Eu continuei registrando aquilo com o celular, e todo dia, toda vez que eu ia à padaria, eu levava o celular, eu registrava e comecei a mandar para Jorge. Jorge, olha isso. Eu mandava para Jorge em menos de 30 segundos depois, 1 minuto depois já tinha um poema chegando. E aquela coisa foi crescendo e foi batendo na minha cabeça também uma questão, porque eu comecei a ver o fato de eu ir comprar pão e ver aquelas pessoas, me veio um certo antagonismo, assim, do pão. Um antagonismo do pão, sabe como é que era? O pão e a fome. Você está entendendo? Então eu fui buscando alguma coisa que me traduzisse isso, entendeu? Como é que é? Onde é que essa pessoa estava localizada?
entendeu? Ela estava perto do pão, o pão que eu quero dizer no sentido de acesso às coisas, estão sempre deitados em frente a uma loja, a uma padaria, a algum lugar, sabe, à frente de um prédio, entendeu? Bem, um prédio arrumado. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, falei assim, é um antagonismo do pão, entendeu? Essa coisa me bateu fundo mesmo, né? O Jorge pega, eu li, né, eu tive o privilégio, né, de ler os textos de Jorge e ver as fotos que você fez, e eu percebi uma coisa muito interessante, Jorge. Você tem poemas que são curtos, que são instantâneos mesmo, e você tem sonetos, né, o soneto, né, que é uma forma medieval e que vai ser difundida por Camões, né, Petrarca e Camões, e depois há grandes sonetistas no Brasil, dentro do modernismo. Vinícius de Moraes, por exemplo, o Jorge de Lima, o Murilo Mendes, Cecília Meirelles, figuras que fizeram do soneto uma obra mais popular. Você escreveu sonetos, uma coisa bem, quase que aristocrática, sobre uma temática de dor, uma temática de angústia. Uma angústia que o Vitor expressou e que qualquer pessoa normal, penso eu, vai ver aquelas fotos e vai ficar angustiado também, né? Você conseguiu fazer isso aí. O Vitor falou que você quase que imediatamente, mas com o soneto também? O que aconteceu foi o seguinte, duas coisas. Primeiro, exposição. O mais eu de mim mesmo vive me desconhecendo. Esse é o título. Esse é o título. O título da exposição, pessoal, de amanhã. Fala de novo, por favor. O mais eu de mim mesmo vive me desconhecendo. Agora explica pra gente por quê. Bom, exatamente porque a gente quer transferir para quem... Quando eu fiz esse verso, foi querendo transferir para olhar de quem está vendo aquela foto, ele se vê no espelho. O espelho do quê? Ele faz parte daquilo. Todos são seres humanos iguais. Então, quando você transfere para ele, através dessa frase, essa indagação, porque, embora seja uma frase afirmativa, essa afirmação que o poeta lança naquela fotografia, ele está gerando um questionamento na pessoa que está vendo a imagem. Então, eu estou querendo fazer ele pensar se ele também está se desconhecendo naquela foto. Então, na verdade, eu me fiz aquele questionamento e proponho esse questionamento para eles. Em relação à escrita do soneto, o que aconteceu foi que quando chegaram as primeiras imagens, as fotos do Vitor, eu tinha me proposto, naquele momento, escrever um livro de sonetos. Eu nunca tinha escrito soneto. Eu sempre gostei de versos curtos ou de versos livres. E era uma angústia, porque, poxa, eu sou Vinícius de Moraes. Essa foi a primeira grande morte da minha vida, foi Vinícius de Moraes. Nos anos 80. Exatamente, eu lembro o dia, a hora e o sofrimento que eu tive quando ele morreu. Eu tinha acabado de comprar o disco dele um dia antes. Então, eu era apaixonado por Vinícius. Então, Vinícius faz parte da minha formação de leitor. Então, eu tinha que escrever soneto. Eu achava um desafio para quem vinha da escola, de um verso livre, escrever soneto. Bom, então naquele momento eu estava num projeto de escrever sonetos. Então, naquele momento, nada mais natural que eu tentasse traduzir aquela minha angústia e aquela minha indignação das fotos do Vitor em soneto, porque era o meu momento de escrever sonetos. Finalizou o projeto e esse livro de sonetos, alguns desses sonetos já foram até publicados, num livro só de sonetos, que eu chamo de Soneto em Crise. Aqui, gente, deixa eu só interromper rapidamente para mostrar para quem está nos vendo, para quem não está nos vendo, está pelo podcast. O título é Sonetos em Crise, de Jorge Elias Neto. Vou mostrar aqui, ó. Aqui está, beleza? Sonetos em Crise, pela editora... Mondrongo, da Bahia. Da Bahia, uma editora baiana. Então, quem quiser, depois a gente vai falar onde você pode encontrar o livro. Mas continua. Então basicamente foi isso. Então, naturalmente, eu escrevi os sonetos para essas fotos. A partir do momento que eu acabei o projeto dos sonetos e as fotos continuaram chegando, eu entrei minha zona, entre aspas, de conforto, que é o verso curto. Aforismo poético, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí já vai para o outro, para Leminski, que são outros grandes autores que me motivam muito. Sempre foram referências para mim. Então, aí eu parti para a escrita dos versos mais enxutos. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu não sou um poeta tão ambicioso que eu não quero... Quando eu leio um livro de poema, se eu achar um verso, já uma palavra bem colocada, eu já me sinto satisfeito com a leitura daquele livro. Então, por isso esse poder de síntese é algo fundamental para a minha escrita. Então, a partir desse momento que eu volto para a minha área de conforto,
é quando eu me lanço nos poemas mais curtos, que também fazem parte da exposição. Então, foram momentos, como foi um projeto que foi desenvolvido ao longo de 2 anos, eles pegaram o poeta em momentos distintos. Primeiro na época do soneto e atualmente nos versos curtos. Vitor, eu vou te fazer uma pergunta que eu queria muito que você falasse isso pra gente. O Sebastião Salgado, que é mundialmente famoso, né, ele foi acusado durante um tempo de explorar a miséria das pessoas para tirar fotos, etc. Você não teme que os haters, porque haverá haters sempre, ainda mais expondo no triplex vermelho, no centro de Vitória, e você não acha que os haters poderiam afirmar ou conjecturar a possibilidade de você ter explorado a miséria dos outros para fazer arte? Jó, eu tive essa preocupação. Eu tive mesmo essa preocupação. Mas ela foi se diluindo à medida que eu fui lendo os poemas do Jorge. Eu vi que a nossa colocação era mais sincera do que qualquer reação de um hater. Ótimo. Entendeu? E fora isso, quando eu vi também o suporte que nós tivemos da pastoral do povo da rua, que pertence à Arquidiocese de Vitória, e o encantamento que eles olhavam para essas fotos e para os versos, enquanto a gente apresentava para eles numa reunião, para tentar ver se eles queriam participar desse Aproveita e diz pra gente quem está participando de todo esse projeto. Não são só vocês dois, né? Não, o projeto foi feito assim, partindo das fotos, dos poemas do Jorge, que se completam, né? A gente procurou apoio, né? E esse apoio não foi um apoio financeiro, ele foi um apoio de parceria, né? Então começa com o convite que o Perli fez, que foi o Perli Cipriano, que é o cara hoje que toma conta do Centro Cultural Triplex Vermelho, que tenta solidificar esse Centro Cultural Triplex Vermelho. E daí a gente precisava de um apoio sério. Então entrou o apoio da Academia Espírito Santense de Letra, porque o Jorge, como você... E terceiro, a gente precisava desse apoio da pastoral. Não que a gente buscasse, mas que a gente... Foi um processo meio natural. Vamos ligar para o Padre Kelder? Vamos. Aí, sabe, vamos marcar uma reunião? Vamos. Né? Sensacional. É uma cabeça enorme, né? E assim foi. As parcerias foram surgindo, os apoios, ou por uma ligação emocional, ou por uma questão de a pessoa se sentir meio próxima ao projeto, a questão do projeto, as fotos e aos poemas. Você mesmo, Grijó, a gente te pediu, você fez um texto brilhante para a apresentação do nosso projeto. E assim, essa coisa tomou um corpo que me diluiu totalmente de alguma preocupação sobre essa coisa do hater, né? Daquele cara que pudesse me dizer assim, você está explorando a miséria. Ótimo. Eu não consigo ver isso. É outra coisa importante. É porque o Jorge falou uma coisa da qual eu discordo. Infelizmente eu discordo, né? Que durante o nosso papo o Jorge falou que nós somos todos seres humanos. Mas mesmo sendo todos nós sendo seres humanos, o olhar que muita gente tem para as pessoas, para o morador de rua, é o olhar do incômodo, como você disse. O cara pulou sobre ele e disse, pô, esse cara está me atrapalhando. Ou seja, há uma desumanização muito grande. Total. Então, e uma acomodação não são todos seres humanos, não. Não, sei. Entendeu? Então, o hater vai existir. O hater vai existir. Então, esse indivíduo que, eu tenho certeza, para vocês dois e para mim, esse indivíduo é desprezível, mas esse indivíduo tem apoiadores. Sim. Entendeu? Mas o que eu estou achando muito legal é que vocês estão excluindo essa possibilidade. Vamos fazer, porque há uma necessidade de fazer, e vamos expor essa simbiose, né? Literatura e fotografia. Essa realidade, né? A verdade é porque não tem como dizer uma coisa diferente
Porque é uma realidade. O detalhe é o seguinte, quando eu falo seres humanos, talvez seja o médico falando, né? Estruturalmente falando. Pode ser. Estruturalmente. Em outro aspecto importante, quando nós procuramos a pastoral, foi também tentando ter algo de prático em relação trazer alguma coisa de donativo. Então, o nosso projeto, ele também tem a questão de recolher donativos durante o evento. Então, durante o lançamento do evento, nós vamos estar recebendo... Dia 1º, galera, dia 1º. Dia 1º, amanhã no caso. Não só durante todo o período. Todo o processo. Porque é importante dizer que essa exposição vai se arrastar até a virada do ano. E durante esse período, nós vamos estar recebendo donativos de alimentos não perecíveis durante a exposição. Então, as pessoas que forem visitar, levar algum tipo de alimento que vai ser direcionado para a pastoral. E outro aspecto também, donativos que vão ser também diretamente direcionados para a pastoral. Então, vão ter a forma, a gente está elaborando uma forma para amanhã as pessoas terem condição também de fazer donativos na compra direta de cesta básicas e envio para a pastoral, nos moldes de uma campanha que nós já fizemos nos últimos 2 anos, naquela época, pela Academia Espírito Santense pela Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo. Então, o nosso objetivo também é esse, então, trazer algo de concreto nesse final de ano para as pessoas carentes, que no caso seria donativos de alimentos. Maravilha. Pode falar. Posso falar? Claro. Eu acho que assim, isso que o Jorge falou é uma das coisas que a gente se comprometeu a fazer com a pastoral, é um ponto muito expressivo, principalmente porque a gente vai fazer essa coisa durante o mês de dezembro, e isso cobre uma parte. Mas eu também vejo essa exposição como uma forma de cobrança, entendeu? Eu vejo ela como uma forma de abrir os olhos das pessoas, entendeu? Como é que é tentar fazer com que as pessoas enxerguem, não passem só, olham, mas não veem, entendeu? Essa coisa que é tão simples, me parece, entendeu? De ser resolvida. Numa cidade como Vitória, o Fabiano, da pastoral, um dos caras que organizam melhor essa pastoral do homem de rua, da rua, ele falou que tem 100 e poucos pessoas cadastradas. Como é que não se resolve um problema de 100 e poucas pessoas que ficam deitadas na rua, meu amigo? Por quê? Qual é o dilema disso? Onde é que está essa dificuldade? É uma rejeição natural que se tem? É uma culpabilidade que a sociedade joga, tem que despejar em cima de alguém para fazer caridade? O Jorge aborda isso aí, nos poemas, né? Então, é exato. Então, a gente eu cheguei a te sugerir um título para o seu texto, que depois eu fiquei envergonhado de colocar. Não, relaxa quanto a isso. Mas era uma coisa... O texto foi sem título mesmo. Fique à vontade. Pois porque eu pensei muito nisso, né, nesses tempos de dicotomia, entendeu? De dicotomia de paixões, né? Talvez seja a hora de se abrir os olhos para isso. O mais engraçado é que essa coisa de dicotomia das paixões veio na minha cabeça, eu pensando sobre a coisa, e depois eu falei, será que isso tem sentido? Eu fui procurar e, tinha sentido realmente, entendeu como é que é? Então, a coisa é por aí. Eu acho que a hora que agora nós estamos dando uma virada política e tal, e todo mundo, né, aceitem ou não, façam parte ou não, aí é uma realidade. Então, nós torcemos para que essa coisa vá para frente mesmo, que esse olhar vire para essa situação maior, carente desse Brasil nosso e tudo. E então nós estamos também, meu pensamento é muito de colocar essa exposição também como, tá aqui, hein? Maravilha. Vamos aqui agora. Qual o horário dela? De que horas a que horas? Ela começa às 19 horas. A partir das 19 horas. Amanhã, 19 horas, a abertura. Então, pessoal, antes de me despedir de vocês, agradecendo demais, mais uma vez, a participação dos dois. Amanhã, dia 1º, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Triplex Vermelho, na Praça Costa Pereira. Beleza? Mais uma vez agradecendo ao Jorge, meu colega lá, meu confrade na academia, médico, ao Vitor, fotógrafo. Muito obrigado a vocês dois e eu tenho certeza de que a cidade também agradece.
Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo apoio. Grande abraço, até a próxima semana. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.